Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Paul Barramondes, sou executivo global de Supply Chain e especialista de recolocação e transição de carreira. Hoje vou bater um papo com um parceiro, um cara incrível que eu tive a honra de conhecer pelo LinkedIn, nos conhecemos pelas mídias e hoje ele é parceiro nos nossos projetos aqui também, o Paulo Bispo. Mas antes de pedir para ele se apresentar, eu vou pedir para você ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda a gente a levar essa mensagem para o máximo de pessoas e tentar ajudar você no seu processo de crescimento de carreira, recolocação, transição. Então, não se esqueça, ajuda a gente a crescer o canal, que vai ser muito importante levar essa mensagem. E agora eu vou apresentar para você o meu convidado, que é o Paulo Bispo, Headhunter, Tech Recruiter, especialista nesta arte de recolocação e transição de carreira. Paulo, muito obrigado pela sua presença e generosidade em ajudar tantas pessoas como você tem feito aí junto comigo. Eu agradeço, Paul. E vamos juntos. Agradeço, inclusive, o seu trabalho, porque você tem me ajudado também no dia a dia. A gente tem essas trocas muito bacanas, né? E, com certeza, o LinkedIn é uma grande rede de conexão, né? Vamos falar um pouco das perspectivas de trabalho para 2024, falar sobre tecnologias, pessoas e o cenário como um todo. Bacana. Paulo, muito obrigado. Bom, esse programa em específico a gente vai focar em falar do mercado, tudo mais. Vou colocar aqui no card o bate-papo que eu já tive com o Paulo no Carreira Talk Show, onde ele falou da carreira dele, falou de tudo que ele já fez, por onde ele passou e trouxe vários insights. Mas hoje eu quero trazer esse programa de forma especial para a gente falar sobre o mercado de trabalho em 2024. Muita coisa mudou. A partir de abril vai mudar ainda mais. Paulo, como é que você está vendo o mercado de trabalho hoje com essa tecnologia, com a IA, com as ferramentas digitais, os desafios que as pessoas vão encontrar daqui para frente? A gente fala muito e se preocupa muito com a questão dos desafios, né? Mas a gente também precisa olhar para as oportunidades que esse mercado nos gera. Eu sou um grande entusiasta de tecnologia e um amante de pessoas, né? Então, assim, eu amo trabalhar com pessoas e a tecnologia e essas tecnologias emergentes, elas vêm para nos auxiliar, tá? Claro que com isso existem alguns deslocamentos que acontecem naturalmente ao longo das mudanças, né? Que o mercado de trabalho acontece, que na vida surgem, né? Então, vejo com bons olhos. Acredito que, nesse momento, o mercado está bem equilibrado, tá? Apesar da gente ter aí as ondas de layoffs, uma série de demissões em massa, né, que a gente tem assistido já desde o pós-pandemia, ali, finalzinho da pandemia, mas a perspectiva é boa. Eu acredito que com o crescimento da economia, da forma que as coisas vêm se desenrolando, é possível que a gente consiga aí melhorar os números em relação à taxa de desemprego, que inclusive é a menor nos últimos 10 anos. Não, que bom que você trouxe esse termo. A taxa de desemprego, ela reduziu bastante, Sim. O que é muito positivo. Eu, como decisor, como executivo, eu vejo uma coisa. Eu, como networker, conversando com a minha rede de relacionamento, vejo outra. E conversando com pessoas e ajudando pessoas nesse processo de recolocação e transição, eu ouço outra coisa. Eu tenho percebido que há uma dissonância muito grande. E eu vou te explicar essa dissonância. Quando eu converso com executivos e com a minha rede, eles me falam, pô, tá muito difícil de encontrar profissionais no mercado. Quando eu converso com as pessoas, elas falam o seguinte, pô, ninguém me chama, eu não tenho, parece que o emprego não existe, parece que as vagas que estão ali, elas não existem, porque a coisa não ecoa. Sim. E aí eu vejo que há uma diferença entre o que o mercado enxerga e o que as pessoas enxergam. Sim. E neste meio, há um mundo de oportunidade, porque eu vejo que os dois lados não estão conseguindo se encontrar. Cara, me ajuda a desvendar esse mistério. Perfeito. De fato, existe, né, a questão de uma demanda de uma mão de obra mais qualificada. E aí, hoje, a questão vem também para as tecnologias, né? Eu, como um profissional de RH, eu preciso estar antenado em relação ao que está acontecendo e a essas mudanças. Então, eu venho buscando sempre me manter atualizado. Hoje,
grande parte das empresas, ou até mesmo das rotinas, né, de dia a dia, são afetadas pela IA. Então, o que eu acredito que esteja acontecendo é a dificuldade de uma mão de obra qualificada e a galera que está no mercado hoje ter que se adequar à nova forma de se buscar emprego, né? Então, hoje o LinkedIn ele é a maior plataforma que a gente tem para busca e recolocação, transição de carreira, enfim, e também para negócios. E nem todo mundo, e aí essa é uma pesquisa que o LinkedIn mesmo já fez, diz que 2% de toda a rede, que hoje chegou a 1 bilhão, consegue ser aí interessante e alcançar o máximo grau de usabilidade da ferramenta, sabe? Então, acredito que com palavras-chave, com a questão da qualificação e entre outros aspectos, a gente consiga definir melhor essa equação aí e essa dissonância. O que eu vejo que, eu concordo plenamente contigo, é o que eu vejo que está acontecendo. O mercado, ele quer, mas ele não está encontrando. A pessoa quer, mas não sabe ser encontrada. E aí é onde tem a IA e o algoritmo ali, Perfeito. que tem que tentar desvendar esses dois lados e fazer a entrega. Aí eu vejo o seguinte, como é que uma pessoa consegue chamar a atenção? Você compartilhou um link uma vez comigo, e você como Hunter, você já com várias vagas que você trabalha, você até já, preciso de tal pessoa assim, tal. Quanto tempo você tem para olhar um perfil? Quanto tempo você demora para analisar um perfil? O que te chama a atenção? O que te desperta ali a ponto de você falar, aqui tem as palavras-chave corretas, ali, qual a técnica que você como Hunter utiliza para encontrar a pessoa? Perfeito, ótima pergunta. Eu acabo olhando, nós, antes de divulgarmos uma vaga, nós temos um alinhamento com o gestor. Então, a gente entende a necessidade desse gestor e vai para o LinkedIn para fazer essa busca. Normalmente, a gente usa que a gente chama de pesquisa booleana, né? E aí, a gente coloca alguns termos em relação àquela função, aquele cargo, aquela pessoa específica. E aí, normalmente, hoje se fala muito de palavras-chave. No entanto, o algoritmo ele vai ler absolutamente todo o seu perfil. E aí ele vai encontrar, e ele precisa encontrar essas palavras-chave, mas além das palavras-chave, o que te diferencia em relação ao outro candidato? São as habilidades comportamentais. Eu escrevo isso no meu LinkedIn? Não, mas eu consigo escrever de forma que isso fique implícito, aquilo que foi descrito no meu sobre, no meu título, que são campos extremamente importantes hoje. E aí também o que te diferencia são as competências que você vai selecionar de acordo com a sua experiência. Então, assim, a gente fala tanto de algoritmo, de inteligência artificial, etc. É importante, é super relevante, você precisa entender um pouco mais sobre esse universo, mas o que vai te fazer diferenciar do outro é sempre a questão do seu jeito de fazer a coisa, sabe? Sempre vai ser o fator humano que vai trazer essa diferenciação. Muito bacana. Quantas horas você leva para ler um perfil de uma pessoa que te interessou no LinkedIn? Você fez a pesquisa booleana, encontrou a pessoa, você abre o perfil dela. Quantas horas você fica ali avaliando o perfil dela? Nenhuma. São normalmente, nessa primeira busca, você bate ali e faz a leitura no máximo em 6, 10 segundos, sabe? Isso já existem pesquisas, né, como você bem trouxe, que falam isso antes. Agora, a gente já tem, inclusive, robôs recrutadores que eles fazem essa prévia, né, antes de chegar para a gente. Então, o mundo está cada vez mais dinâmico e acelerado. 6 segundos, pessoal. Ele vai bater 6 segundos, mal dá tempo de ele bater o olho na sua faixa do perfil e no seu sobre. Que inclusive saiu uma matéria da Forbes falando que a morte do CV, e aí eu vou trazer isso também, tem 2 perguntas que eu quero fazer bem específicas em relação a isso, sobre a morte do CV. Mas a gente fala do CV já já. Perfeito. A pergunta que mais me fazem, quais palavras-chave eu devo colocar no meu perfil?
O que que é? Qual é o mistério dessa palavra-chave? Porque você disse o seguinte para mim, eu faço briefing com a empresa Sim, e você vai fazer a busca. exato. Eu, como decisor, quando eu vou contratar, nunca cheguei pro meu RH e falei o seguinte, olha, deixa eu te passar quais as palavras-chave que você tem que... Não é. Eu, como decisor, sento com o RH e falo o seguinte, Paulo, é o seguinte, eu preciso de um especialista que tenha esse conhecimento, que tenha esse perfil. Por quê? Eu, como decisor, só contrato por 2 motivos, pessoal. Ou tenho muita demanda e meu time não está dando conta, Sim, ou as pessoas que estão ali não estão entregando resultado e eu preciso de um perfil muito específico que o meu time não está entregando. Fora isso, eu não tenho por que contratar. Porque é caro, pode dar para se pode acontecer um monte de coisa, não tem por que eu contratar, a não ser por esses 2 motivos. Aí eu chego pro Paulo e falo assim, Paulo, eu preciso de uma pessoa com isso, esses skills aqui, tem essa habilidade, que entre jogando, o perfil tem que ser esse analítico, ou tem que ser um perfil mais criativo e tal, e joguei isso na sua mão. sim. Em nenhum momento eu falei palavra-chave. Perfeito. Mas ali, dentro das atribuições, responsabilidades, a gente consegue já direcionar. Ou seja, por exemplo, eu trabalho bastante em vagas de tecnologia. Você me vem, eu preciso de um especialista em desenvolvimento Java. E aí eu, fazendo parte da empresa, eu já entendo que Java 8, Java 6, e aí a gente vai buscar essas palavras-chave dentro do LinkedIn Recruiter, né? Que hoje é a principal ferramenta e que eu gosto e utilizo bastante. Mas você trouxe um ponto importantíssimo, que são resultados. Ou seja, o que vai fazer essa diferenciação são os resultados que você apresenta dentro daquela posição. Então, você trouxe também que ou você contrata por necessidade aí de aumentar o time, né? Ou porque alguém não está trazendo esse resultado. E hoje, pessoal, o que vai de fato fazer que você seja chamado para uma entrevista ou até mesmo contratado vai ser o resultado que você apresentou nas suas experiências anteriores. Então a pergunta que sempre me fazem, pô, quais as palavras-chave que eu devo usar? A resposta é não existe. Perfeito. Não tem um manual de palavras-chave. Você tem que, na verdade, olhar o que o mercado está contratando e dentro desta informação buscar as palavras-chave que um recrutador utilizaria para buscar um candidato. Exatamente isso. Mas aí tem algumas formas de fazer essa busca, né? Que seria observar as vagas que você tem em aberto e aí no próprio LinkedIn ele traz ali as competências que são necessárias para aquela posição. E aí eu vou dar uma dica extra que eu gosto bastante, mas assim, não existe uma regra, tá? Mas o mapa de carreiras do vagas.com também traz lá, e lá ele é mais específico, ele traz as palavras-chave do cargo que você pesquisar. Anota aí, anota essa informação. Mapas de carreira, vagas.com. Espetacular. Inclusive a gente vai colocar aqui na descrição, depois que o programa for pro ar no YouTube, quem está assistindo aí pelo Instagram vai poder acessar essa informação. Pessoal, esse programa no YouTube ele tá gravado, mas a gente também fez uma transmissão ao vivo, então depois entra lá no meu Instagram, caso você queira também assistir por lá, tá bom? Paulo, o CV morreu. Existe, né, hoje essa realidade, mas eu acredito que ainda não, tá? Com certeza, o LinkedIn está ganhando cada vez mais relevância, né? No entanto, ainda existem alguns profissionais que dão preferência, né, pro currículo. E aí, normalmente, são profissionais que não se adequaram às tecnologias, enfim. Ou até mesmo empresas de menor porte ou de médio porte que ainda não investiram tanto nessa área. É o que eu acredito. O CV hoje ele chega por último, ele não chega primeiro. E eu vejo muita gente ainda focando, eu preciso ter um bom CV. Falo, cara, não, tenha primeiro um bom perfil, depois você tenha um bom CV. Perfeito. Mas hoje de manhã eu falei com uma pessoa pelo Instagram e eu queria aproveitar para responder ao que ela me perguntou. Ela me mandou um CV bem tradicional, que era um CV em Word, muito texto, começando pelo resumo das qualificações, aí depois pela formação, depois pela experiência, aquele formato mais chapado. Sim. E bem com muita informação lá dentro.
Hoje, eu utilizo como estratégia um CV bicolunado. Por que o CV bicolunado? Porque na neurociência, se a gente tem a leitura corrida, né? O recrutador, o RH, normalmente ele faz aquela leitura dinâmica, né? Bate o olho no começo da frase e depois do final procurando a palavra-chave ali no meio. Sim. O bicolunado, ele vai direcionar... fica difícil de você fazer essa leitura corrida, né? Essa leitura Sim. cruzada. Ou você vai ler um lado do currículo ou você vai ler outro. Currículo é algo muito particular. Se você perguntar a opinião de 200 profissionais, todos eles vão falar uma opinião de que ou não tá bom ou o que ele prefere, tá bom? Perfeito. O que para você é um bom currículo? Eu hoje gosto desse currículo mais corrido, né? Porque é aquilo que você trouxe. Quando ele está bicolunado, ele acaba tirando algo que é natural do ser humano. A gente lê da esquerda para a direita, então... E também, hoje, considerando a minha preferência, né, por conta dos robôs recrutadores. Por quê? Pode ser que, em algum momento, esse robô não consiga ler. Então, isso acontece bastante. Mas, respondendo a sua pergunta, eu utilizo os dois modelos, tá, pessoal? Então, quando eu vejo que eu vou passar ali por um filtro de um robô recrutador, eu utilizo em Word uma única página ali, 2 páginas no máximo. Agora, quando eu vou enviar, por exemplo, vou enviar para você, Paul, vai me indicar lá na HCL. E aí, eu uso o bicolunado. É isso aí. Muito importante essa informação. Ainda tem muitos robôs recrutadores que utilizam o botão ou do Glassdoor, ou do Google, ou do próprio LinkedIn para você fazer a aplicação. Mas tem muita plataforma antiga no mercado. Então você vai ter que estar preparado para todas elas. Exato. Não tem jeito. Se você quer recolocação e transição de carreira, é um funil. Né? Quanto mais oportunidades você colocar lá, mais resultado você vai ter. Então tenha um currículo sim bicolunado, que ele vai te trazer essa quebra de padrão, e tenha também um texto formatado para que você possa utilizar nos robôs recrutadores. Eu, Paul, não recebo mais currículo. Eu faço normalmente porque a pessoa ainda quer receber alguma coisa formal. Mas eu vou dizer para você que hoje eu participei já de processos seletivos para minha carreira, onde não me pediram um CV em todo o processo. Exato, não, mas isso acontece de fato, né? Mas é aquilo que eu te falei. Nós estamos aí numa transição, numa mudança, mas com certeza eu cansei de fazer processo apenas com link e o perfil do LinkedIn. Isso é uma Para a área de realidade. tecnologia, eu acho que é muito comum isso, Muito, extremamente comum. E às vezes quando o cliente ou alguém pede o currículo, até estranho, tipo... E aí quando eu volto para esse profissional solicitando o currículo, ele fala, não, meu LinkedIn está atualizado. Porque esse é o grande receio, né, do contratador. Daquelas informações não estarem 100% atualizadas. Eu vejo muito isso dos recrutadores, eles olharem sempre, eles recebem o CV, faz o processo, mas aí depois eles ficam entrando no seu perfil depois, né? Tem muita gente que me fala isso, nossa, pô, tem um monte de gente da empresa que eu estou fazendo o processo que está entrando no meu perfil do LinkedIn. Por isso que eu falo, não pode destoar o que tem no LinkedIn do que tem no seu CV. Eles têm que estar bem alinhados, porque se não estiver bem alinhado, provavelmente a pessoa vai baixar seu CV, na hora que ela entrar no seu perfil, ela não vai encontrar o que ela está buscando e isso pode dar uma dissonância ali. Exatamente isso, Paul. O currículo, ele é como se fosse uma fotografia de quem você foi. Por isso que é importante você trazer as suas experiências e os seus resultados. O LinkedIn é quem você é naquele momento. E aí, o LinkedIn te possibilita que você amplie, né, todas as informações. Normalmente, um currículo ele tem ali um máximo de 2 páginas, a depender do nível de experiência desses profissionais. Mas o LinkedIn ele te possibilita colocar toda a sua experiência e conhecimento ali. Então, por exemplo, às vezes eu recebo muitas perguntas. Eu fiz administração e tenho conhecimento em diversas áreas. Eu sempre digo, foco. Por quê? Porque esse conhecimento que você adquiriu ao longo dessas várias experiências, ele é importante.
Porque todo conhecimento, ele é importante. Ele te deixa versátil, né? Perfeito. Mas é importante que você mantenha o foco naquilo que exatamente você quer. Então, atirar para todo lado não é uma opção hoje, tá? Eu acho que nem funciona com o algoritmo e com os robôs, né? Eu acho que vai deixar... deixa ainda mais confuso. Eu já percebi isso, né? As pessoas me perguntam, não, porque seu perfil está direcionado somente para esse lado. Porque se você abrir demais, ele não te traz resultado, porque fica muita palavra-chave, uma para cada lado. Né? Então tem que dar muito foco. E muito provável, isso também responde àquela primeira pergunta. Porque os gestores, decisores estão buscando um perfil muito específico e eu, como candidato, muitas vezes naquela ânsia de ser encontrado, com um perfil muito abrangente. E aí, claro, que o resultado, quando o robô recrutador for lá fazer essa busca, não vai trazer. Por quê? Porque é algo muito generalista. Eu acho que acho que a maior dificuldade das pessoas é isso, é sempre olhando para o passado e não para o futuro. Né? Então, assim, quem está contratando você para resolver um problema lá na frente? Exato. O seu passado mostra que você tem as habilidades para resolver aquele problema. Mas se você focar só no passado, provavelmente você vai ter uma baixa relevância, vai ter pouco resultado. Perfeito, é exatamente isso. A presença hoje no LinkedIn, ela tem que estar forte e é o que você trouxe. Claro, a gente vai trazer o passado, porque é quem me trouxe até aqui, no entanto, sempre focando no futuro, né? Por quê? Hoje a gente está vendo aí as tecnologias emergentes, as IAs, e se eu não me preparar como profissional, como pessoa, para essas mudanças, eu vou acabar me tornando obsoleto. A importância do conteúdo, da geração do conteúdo, que é a maior dificuldade das pessoas no LinkedIn. É extremamente importante, porque a gente ouve casos, e eu estou no LinkedIn todos os dias, e a gente vê isso, né? Eu, como recrutador, também, às vezes você publicou algo que seja relevante. Aquilo me prende, me chama a atenção para eu ir visitar e conhecer o seu perfil. Se eu tenho uma vaga dentro daquilo que você demonstrou ali de conhecimento, muitas vezes você nem precisou se candidatar à vaga. Eu vou lá e te chamo. Falo, tô com uma oportunidade bacana, vi normalmente o seu post, gostei da sua experiência, enfim, e aí te faço o convite para o processo. Então é extremamente importante a geração de conteúdo, mas não é qualquer conteúdo, um conteúdo de qualidade. Tirou a pergunta da minha boca agora. Eu ia falar, que tipo de conteúdo? Geralmente eu falo para as pessoas que eu mentoro para que elas falem sobre aquilo que elas conhecem e dominam. E hoje em dia, acredito que muitos de vocês já tenham recebido aí algumas solicitações do próprio LinkedIn para colaborar de como você faria naquela situação ou naquele assunto específico. Então, assim, o LinkedIn está cada vez mais engajando o seu público para que a gente possa fazer nossas contribuições. E, com certeza, isso traz uma diversidade muito grande para o nosso dia a dia, para quem trabalha e para quem quer se tornar um especialista naquele assunto. Por quê? Porque você tem contribuições mundiais, então globais. E aí você acaba conseguindo ver. Aqui funciona dessa forma. Às vezes, nos Estados Unidos é de outra. E, enfim, cada lugar vai ter sua particularidade e a sua necessidade, né? Eu falo para todo mundo, pessoal. Você vai construir conteúdo pro LinkedIn, é sempre para cima, tá bom? Nunca pro lado e para baixo. E eu vejo que as pessoas querem, o que é um KPI? Cara, o seu chefe sabe o que é o KPI. Você tem que tem que gerar um conteúdo para ele, não para baixo, porque senão vira um conteúdo informativo e ele não vai querer te contratar. Na verdade, você vai falar sobre KPIs, tem que olhar, no seu conteúdo tem que dizer, você não está conseguindo ter resultado com os KPIs, talvez o seu dashboard ou a sua definição de indicador está errado. Deixa eu te mostrar como essa área aqui, existem outros indicadores que podem te trazer mais resultado. Exatamente isso. Você tem que vir como a solução de um problema, que é exatamente aquilo que você trouxe como decisor. Quando nós contratamos, a gente está buscando ali sanar uma dor, uma dificuldade, um desafio,
E aí, se você me mostra que você tem esse conhecimento, que você domina essa área de conhecimento, com certeza a possibilidade de eu te contratar é quase 100%. Porque você fez o briefing com o decisor e você entendeu as dores dele. Foi lá, fez um monte de pergunta. Exato. Aí você abre o seu feed e às vezes o cara está respondendo exatamente aquela pergunta e tem aquela função que você está buscando. Despertou o seu interesse. Então, resolver o problema dos seus decisores é muito importante. Sempre com 70% o que e 30% como, viu, pessoal? Se fizer 100% como, ele vai aplicar seu conteúdo e não vai te contratar. Então, você tem que se vender. Então, você tem que dar aquele punch, mas também tem que chamar para interação. E aí é onde entra a pergunta que eu quero te fazer. A importância da conversa no feed, a importância de você fazer essa troca. Não só gerar o conteúdo, mas de você chamar para atenção, para chamar para interação. Sim. Qual é a melhor forma de fazer isso, na sua perspectiva como um hunter? Eu acredito que um conteúdo de qualidade e também fazendo perguntas, né? Porque, assim, por melhor que eu seja, eu nunca vou saber tudo, eu nunca vou ser o dono absoluto de uma verdade absoluta. Então, sim, são perspectivas. Então, trazer para o diálogo. E abrindo, inclusive, para possibilidades de antagônicas àquilo que eu acredito. Por quê? Porque isso traz uma discussão saudável, claro, para que a gente possa ir cada vez mais incrementando aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vem buscando. Você trouxe aí em relação ao conteúdo, né? Eu gosto muito, é clichê, mas eu sempre digo, quem não é visto não é lembrado. Então, se eu estou gerando conteúdo na rede, eu estou aumentando o meu grau de relevância. E aí também, hoje, o LinkedIn, ele acaba facilitando a sua vida através do algoritmo. E isso eu digo por conta do SSI. Então, quanto mais você trouxe, né, a questão do relacionamento, dos insights, então, quanto mais eu interajo com essa rede, mais relevante e maior chega a minha pontuação em 4 camadas aí, que é a marca profissional, interagir oferecendo insights, criar relacionamentos e buscar as pessoas certas. Bacana. Para quem não sabe o que é esse SSI, é a sigla para Social Selling Index, que é um índice de venda social que o LinkedIn tem dentro da plataforma Sales Solutions. Então você não vai encontrar isso no seu perfil do LinkedIn. Entra no Google, entra lá, digita Social Selling Index, vai abrir uma página do LinkedIn, clica no Obtenha sua pontuação ou Get Your Score e ele vai te dar a sua pontuação. Então, o que o SSI mostra? Primeiro que o SSI é uma comparação, você com seus concorrentes, no seu setor e na sua rede. Exato. O que é um bom número? Vocês vão perguntar, com certeza vão perguntar, o que é um bom número? Hoje, por benchmarking, quanto mais próximo do 100 no quadro do meio, melhor. Então, entre 60 e 72, a gente sabe que a gente tem uma boa pontuação. Exato. Você não vai ter 100, porque ele vai... só quem tem o Sales Navigator vai conseguir chegar nesse score, porque ele vai te dar várias ferramentas que o próprio LinkedIn não tem. Mas a ideia ele mostra mais ou menos como o algoritmo do LinkedIn funciona, que é sua marca profissional, ter as pessoas certas na sua rede, quem são as pessoas certas? Headhunters e decisores. Exato. Interagir com essas pessoas, conversar e cultivar relacionamento. Então, tudo isso você tem que fazer essa movimentação, que é o que vai atrair o Paulo para o seu perfil, para uma posição que ele está trabalhando. Perfeito. E o processo como um todo, ele funciona, por exemplo, atraiu para o perfil, ótimo. Mas aí eu tenho aquela questão dos segundos ali para visualizar se o perfil é ou não relevante. Então, tem que ter um bom perfil, muito bem escrito, trazendo aí a relevância do seu conhecimento e da sua experiência, porque é o que vai me fazer querer ter interesse e te chamar para a entrevista. Isso que você trouxe é um dado interessante que, de fato, normalmente nós recrutadores, nós acabamos voltando no perfil do candidato, muitas vezes para esclarecer dúvidas, para... dúvidas dos gestores ou até mesmo durante o processo, né? Então, se eu tenho o perfil muito bem escrito, aumenta-se muito a chance e a possibilidade de eu ser chamado para uma entrevista. E aí, na entrevista, eu também tenho que fazer essa diferenciação e, por isso, sempre falo, galera, vai responder uma pergunta, traga o contexto, traga quais foram as ações que você teve ali
contexto e qual o resultado. E aí, falando em resultado... Você tem uma sigla para essa técnica. Que técnica que você comentasse mais dela? Eu chamo de CAR, que é C-A-I-R, né? O contexto, ação, resultado. Mas no mercado, essa técnica, metodologia, na verdade, né? Ela é conhecida como STAR. STAR. Então anotem aí. Contexto, importante você contextualizar. Qual ação exatamente você fez como protagonista? Tem muita gente que ainda chega para mim e fala assim, pô, mas eu fiz parte de um time. Então, mas se você não tivesse lá, o resultado seria o mesmo? Qual foi a sua contribuição para aquele projeto? Traga você como protagonista, mostre o resultado que você entregou para aquele grupo e qual que é o resultado que o grupo teve, e aí você vai conseguir responder a pergunta que o Paulo está tentando responder, que é qual o melhor candidato para a posição que eu tenho para poder fechar. Porque no final das contas, pessoal, quando o Paulo é contratado para poder fazer uma busca, ele tem um SLA. O que é o SLA? Que é o Service Level Agreement. Então, se você acha que o Paulo tem muito tempo para analisar, que ele vai poder fazer aquele hunter raiz de antigamente, que eu mantenho relacionamento com você, eu vejo que você é bom, procuro a vaga, apresento... Isso não dá mais tempo. Eu conheço empresas que têm o SLA de 3 dias para recolocar um profissional, para contratar um profissional. Então você imagina, o Paulo ele precisa ser assertivo, ele precisa ter os melhores na mão para ele apresentar para a empresa, porque senão vem um outro hunter e apresenta, e aí no final das contas, em vez de o Paulo ganhar, quem vai ganhar é o outro hunter. Exatamente essa a nossa realidade hoje, Paul. Quando você falou sobre o SLA, até ri, porque, de fato, as empresas pelas quais passei, nós chegamos até 5 dias. Você já me trouxe que existem empresas contratando em 3. Então, de fato, o mundo está cada vez mais dinâmico e os desafios de contratação estão cada vez com a régua mais lá em cima. Você consegue fazer relacionamento com candidatos como era no passado? Você trabalhou em grandes consultorias. Sim. Eu, por exemplo, na minha carreira, mantinha relacionamento com headhunters. Sim. E aconteceu, né, da última empresa antes da que eu estou hoje, de eu entrar nessa empresa pelo relacionamento que eu tinha com o Hunter, porque o Hunter lembrou, eu mantendo contato com ele, tem essa posição, encaixa, tal, acontece. Só que antigamente tinha-se tempo para fazer esse relacionamento. Como é que hoje está acontecendo, Paulo? Você tem tempo de conseguir mapear e ter? Ou você tem aquelas pessoas chaves para posições que você está trabalhando? Como é que está sendo hoje a sua vida como Hunter? Na verdade, a gente tenta manter, né, essa rede. No entanto, você trouxe novamente algo que é imprescindível, que são pessoas chaves. Você, no caso, é uma das minhas pessoas chaves. Então, eu tenho, sim, alguns candidatos que eu falo, ok, esse é um excelente perfil, é um excelente profissional, eu contrataria ele sempre que eu tivesse uma vaga naquele perfil específico, mas nem sempre o profissional está aberto para fazer aquela movimentação. Então, o que eu faço? Eu mantenho ali em algum nível, né, um relacionamento com ele, porque mesmo que ele não venha para a posição que eu tenho naquele momento, ele pode me indicar alguém que tem o perfil próximo ou parecido, porque estudaram juntos ou trabalharam juntos, enfim. Então, galera, cada vez mais é importante a questão do networking. Bacana. E o networking é diferente das como as pessoas pensam, tá, pessoal? Construir relacionamento é ajudar, trocar. Eu ajudo o Paulo me ajuda. Exato. Eu indico posições para ele, por exemplo. Se eu tenho, como é que eu gostava muito de despertar a atenção Sim. dos recrutadores na época lá atrás, onde a gente ainda tinha tempo para fazer isso. Sim. Você precisa, quando você estava numa consultoria, você precisava levar a vaga e precisava fechar o candidato. Perfeito. Qual que era a forma que eu despertava o interesse? Muitas vezes eu não estava no momento de sair, mas eu mantinha um relacionamento do tipo, olha, tem uma empresa que está contratando, eu posso te colocar em contato lá para que você seja o hunter daquela posição e eu posso te indicar pessoas da minha rede. Fazia essa troca. Tinha muito headhunter que chegava para mim e me ligava, pô, eu sei que você não está no momento, mas eu preciso de um gerente da qualidade, eu preciso de um coordenador de qualidade. Você consegue me indicar alguém? Porque aí você está gerando valor e você passa a ser uma pessoa-chave para aquele headhunter que em algum momento pode ter alguma posição interessante para você. É isso mesmo, Paul. Eu sempre digo, existem várias formas, né? E aí, como que a gente descobre a forma exata de auxiliar alguém? Perguntando. Então, eu sempre me coloco à disposição das pessoas que eu ali tenho na rede. Claro, consigo manter
relação e esse relacionamento com todos, não. Porque cada dia mais vem aumentando os números, né, de seguidores, de conexões, enfim. Mas, dentro das possibilidades, eu sempre trago. De que forma que eu posso te ajudar? Você vai me trazer a sua dor, eu tendo aquela resposta, eu vou trazer a resposta. Se eu não tiver, eu posso indicar, por exemplo. Você é um cara que eu sempre indico para toda a minha rede. Por quê? Porque eu sei que vai vir, de algum jeito, vai trazer algum resultado. E digo isso por quê? Porque todas as vezes, recentemente tive uma vaga que foi mais ou menos isso, não era nem 3 dias, era preciso contratar para ontem, e aí a vaga tinha ali seus desafios, o seu nível de complexidade. A primeira pessoa que eu falei, pô, tô com uma vaga assim, 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 vamos acionar sua rede. E bacana que a gente conseguiu aquele bate-papo meio que Na hora, instantâneo, né? na hora, exatamente. E era um perfil excelente. Então, isso é muito bacana. Esse dia, só para explicar para vocês, pessoal, eu tava numa call com o Paulo, porque ele me pediu essa indicação. Falei, então espera um minutinho. Peguei meu telefone, mandei um WhatsApp pra pessoa, falei, estou agora com um Headhunter aqui, com uma posição, você pode falar agora. Adicionei a pessoa na call, bateram um papo, e aí isso aconteceu aí algumas vezes para poder indicar e ajudar, porque ele precisava realmente fechar a vaga, e quando o Hunter precisa fechar a vaga, ele precisa fechar a vaga, porque senão você perde a oportunidade, você perde a remuneração que você vai ter, e uma série de coisas, pessoal. Por isso que assim, hoje o processo ele ficou muito mais acelerado do que era no passado. Com certeza. Muito mais. Então não dá mais pra gente ficar fazendo aquela construção raiz. Sim. Entre aspas, porque para um processo seletivo não dá, mas não significa que você não tem que manter relacionamento e nutrir isso para que, para possibilidades futuras, você tenha resultado. Exatamente isso, Paul. E eu costumo dizer que você, como profissional, precisa ser interessante e não interesseiro, porque é isso que você trouxe. Nós, recrutadores, headhunters, enfim, nós recebemos diariamente várias solicitações seja para um bate-papo, seja para um café, seja de conexão, né, na rede. E a gente sabe que normalmente a pessoa está vindo ali apenas e ela traz, entre aspas, né, um problema. Por quê? Eu preciso do emprego. Tá, você precisa, todo mundo precisa. E qual que é a sua diferença, né? Qual que é o seu valor? E aí eu diria que você tem que chegar tranquilo, olá, tudo bem, seja bem-vindo. E aí, dentro dessa relação, iniciar os passos até que você construa, de fato, né, essa confiança. Esses dias, se eu não me engano, foi até você que falou que um diretor foi convidado para um café. Eu falei, a galera tá confundindo um pouco, né? Tá confundido, chama o CEO pro café, e aí eu faço parte de uma rede de networking também, além do meu networking, e já teve vários executivos que falaram, pô, eu recebo tanta solicitação que eu não consigo responder, eu já parei agora de aceitar as pessoas se adicionarem na minha rede, porque eu não consigo dar conta, né? Agora, eu gosto de o como. Vamos Sim. mostrar o como? Tá. Você tá aqui com a gente acompanhando, você tem esse podcast. Como é que você pode despertar a atenção e ser um diferencial das milhares de mensagens que o Paulo recebe só pelo fato de estar escrito no perfil dele que ele é um headhunter, e aí todo mundo quer manter contato com ele? Aqui no programa, aqui no canal, tem um bate-papo que eu fiz com ele. Sim. Assiste todo o programa. Pega 2, 3 insights, ou pega um corte, manda no inbox do LinkedIn dele e faz o seguinte, adorei o programa, se você gostou. Se você não gostou, pode falar, não gostei desse trecho do programa, e manda para ele assim, pô, nesse trecho aqui você falou isso, pô, muito interessante o insight que você trouxe, mas eu tô com uma dúvida, ou eu discordo. Você começa a abrir um diálogo com ele com algo que realmente aconteceu, e não mandar uma mensagem fria. E hoje muitos executivos e hunters estão participando de podcasts, de programas, então pega algum gancho que ele falou e tudo mais, e manda uma mensagem numa interação, mas de algo que faça sentido ele responder. E não só, vamos construir conexão? Essa mensagem, ela é importante fazer em algum momento, mas tenta cavar outras coisas para você poder despertar a atenção do Paulo, porque senão, no mundo de mensagens que esse cara recebe, cara, você não vai despertar a atenção dele tão cedo. É isso. Você trouxe novamente um ponto importante, né? Que
esse como que você trouxe, eu diria que é gerar essa conexão. E, de fato, né, eu acho que o LinkedIn foi muito sagaz quando eles trazem ali conectar e depois que você conecta, o termo conexões, né? Eu acho que é extremamente importante que as pessoas não percam ali o significado dessa palavra. E você trouxe isso de forma muito brilhante. É conexão, né? Exato. No final das contas, é isso que vale, que as pessoas estão esquecendo. Sim. Eu entendo, pessoal, e aí agora eu vou dar um puxão de orelha de verdade e o Paulo vai, talvez ele me ajude, mas se ele discordar também não tem problema. Pessoal, não lembra de cuidar da sua carreira só quando você está precisando se recolocar ou fazer a transição. Tá? Porque depois, na hora do desespero, da ansiedade, porque você precisa voltar, você não tem rede, você não está conectado com ninguém. Você tem que fazer isso como uma regra da sua carreira para sempre. Perfeito. Você tem que estar ali se conectando, fazendo. Você precisa tirar 20% do seu tempo profissional para construir conexões, construir pontes, porque eu vejo que a pessoa só lembra de cuidar da carreira dela quando ela perdeu o emprego. É exatamente isso. O dia a dia dos headhunters é exatamente isso. A pessoa fez um dia o perfil lá no LinkedIn e esqueceu. No dia que ela recebe a fatídica comunicação ali da demissão, ela... agora vou procurar, vou... E aí você fica desamparado. Por quê? Porque você não conseguiu gerar essa conexão. E aí torna-se essa recolocação muito mais difícil. Por quê? Porque aí você tem que estruturar currículo, tudo ali muito nas pressas. Então, eu digo, pessoal, estejam sempre com as informações atualizadas, seja no LinkedIn, seja no currículo, porque é aquilo que a gente estava conversando. Para alguns o currículo morreu, para outros não. Eu acredito que isso vai ganhar cada vez mais força, né? O LinkedIn vai ser cada vez mais relevante, porque eles estão trabalhando para isso. E você até abriu ali no comecinho do programa falando sobre as mudanças. Mudanças essas que nós já estamos vivenciando, né? Exato. Mas que virão ainda outras mais, né? Então, é importante isso, pô. Quais mudanças vão vir, pessoal? No mês de março, segundo o LinkedIn, o lançamento dessa nova ferramenta é em abril, agora, próximo mês. Esses 30 dias agora até chegar abril, muita coisa está acontecendo, você já deve ter visto várias mudanças acontecendo na plataforma. Eu tenho um videozinho teaser que eles lançaram, eu acho que até te mandei esse vídeo, de como vai ser mais ou menos a forma como os recrutadores e os decisores vão procurar profissionais no LinkedIn, que é a forma conversacional que hoje se tem na IA. Encontre um profissional X, vai colocar a função, em São Paulo, que tenha essa e essas e essas e essas skills, e a IA do LinkedIn vai fazer a busca nesse 1 bilhão de pessoas, trazendo um shortlist já para o Paulo, para o decisor, daqueles profissionais mais capacitados, com aquela frase que hoje utiliza-se na IA, e agora vai ser assim o processo seletivo das empresas, ou seja, hoje ela coloca a vaga e recebe as candidaturas, e tem uma pergunta aqui que inclusive vou fazer para o Paulo já, mas agora ele vai colocar ali e a IA vai fazer a varredura e vai trazer os profissionais, ou seja, acabou aquela questão do candidaturas adequadas, candidatura inadequada do recruiter, vai ter uma nova forma de se encontrar as pessoas, ou seja, se você já não está preparado, se você esqueceu seu LinkedIn, se você já não está fazendo a movimentação, se você não já se preparou para isso, se você depender agora da IA encontrar você com um perfil desatualizado, vai ser complicado para você se recolocar ou fazer sua transição de carreira. Com certeza. E você trouxe algo, a gente está falando sobre carreira, né? Então, é uma construção, ela tem que ser diária. Você precisa investir tempo em você. Porque se você não fizer isso, não vai ser a empresa quem fará. Então, você precisa dia a dia construir uma rede de relacionamento, você precisa construir uma reputação, por isso que o SSI hoje traz lá a marca profissional, né? O nível de relevância dessa marca. E como que eles fazem isso? Através de atualizações. Querendo ou não, o LinkedIn ele é uma rede social, claro que voltado aí para o mercado profissional. No entanto, você precisa interagir, você precisa curtir, comentar, gerar aí conteúdos, né, de modo relevante
para que você seja visto, para que você seja lembrado no momento que essa vaga surgir. Exatamente isso, pessoal. Então, assim, eu vou dar a minha opinião, tá? Não sei qual que é a do Paulo. E você viu, eu gosto de CV bicolunado, ele falou que para ele o melhor é tal. Cada pessoa tem uma técnica e a gente está aqui aberto para poder descobrir, porque não existe uma regra no mercado. Cada headhunter vai ler de um jeito, a gente tem que estar preparado para essa variedade de pessoas avaliando perfis. E, importante, por mais que se tenha IA, quem olha o seu perfil é uma pessoa no final do dia, tá? Então você tem que falar de pessoa para pessoa. Então tem que estar atento a isso, porque no final do dia o robô ele vai fazer o filtro. Sim. Mas vai ser o Paulo que vai olhar, bater o olho no perfil e entender para levar o melhor candidato para o decisor. É exatamente esse o processo. Perfeito. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta aqui que o Thiago Trapeiro mandou aqui. Tá bom, Thiago? Estamos respondendo a sua pergunta. As vagas disponíveis no IN com mais de 1.000 aplicações são efetivas? Sim, essa é uma realidade hoje, né? Eu tenho uma única vaga e tenho 1.000 pessoas a serem avaliadas. E é por isso que o pessoal reclama tanto de algumas fontes aí de recrutamento e até mesmo do próprio LinkedIn. Fala, eu tinha tudo a ver com a vaga e não fui chamado. Mas dentro dessas 1.000 pessoas, com certeza, alguém se destacou. Exatamente. E importante, tá, Thiago? Para quem utiliza o Recruiter aqui, está recrutando, quando você faz a candidatura, hoje o algoritmo ele vai ler o job description, competências, o que ele coloca lá, associado ao seu perfil, tá bom? E tem duas classificações lá dentro. Uma, você vai para candidaturas adequadas porque o robô entendeu que o seu perfil está adequado com aquela candidatura que você fez para aquela vaga. Muitos vão para a candidatura inadequada. Então o pessoal assusta com o número de visualizações e fala assim, mas tem 1.000 candidaturas. Mas para o Headhunter não aparece as 1.000. Exato. Aparece lá 7. Na última vaga que a gente postou, que eu acompanhei todo o processo, de 51 candidaturas, sim, apenas 4 estavam adequadas. Então, assim, não se assusta pela quantidade de candidaturas. Acompanha lá nas vagas. Tem alguns status quando você se candidata, quando é a candidatura simplificada, tá, pessoal? Se a candidatura é no site externo, não tem como monitorar isso. Mas se a candidatura é simplificada, vai estar ali candidatura visualizada ou currículo baixado. Se a candidatura foi visualizada, significa que você caiu na caixinha do candidaturas adequadas e você passou do robô. Perfeito. Se o currículo foi baixado, foi quando ele fez o download do seu currículo efetivamente. Então, Thiago, entra lá nas candidaturas que você fez, vai lá no vagas, minhas candidaturas, candidatou-se. Se de todas as que você se candidatou não tem candidatura visualizada, você está caindo na vala do candidatos inadequados, então você precisa otimizar o seu perfil. Exatamente isso, pô. É perfeito. Isso, né? Sim, sim. Engraçado por quê? Porque a gente tem um grande volume de candidaturas, no entanto, poucos perfis aderentes àquilo que eu estou buscando, que também é aquilo que eu trouxe ali no início, falando da questão de qualificação e da questão de um perfil atualizado, um perfil bem construído, um perfil de fato relevante, né? Esse é o ponto. Então, assim, é sempre ajustando o perfil para o mercado, tá? Conversando com o Paulo, se eu for conversar com o Paulo vai falar uma coisa que ela é muito verdadeira, que você tem que colocar a sua alma, seus resultados no seu conteúdo. Exato. Se você perguntar para um decisor, eu vou falar o seguinte, ou você fala o que eu quero ouvir, ou eu não vou te avaliar, não vou te contratar. Sim. Então, tem duas vertentes aqui. Uma, você tem que realmente colocar todo o seu resultado, toda a sua alma, para que o recrutador entenda e capte os soft skills que muitas vezes eu, como decisor, que estou buscando hard skill, resultado, preciso ver. Mas você tem que falar para mim também, porque se eu bater o olho no currículo, como acontece, e aí eu vou te fazer essa pergunta, já aconteceu muitas vezes você trazer os candidatos, o recrutador, o decisor olhar e falar o seguinte, nenhum desses serve? Sim, diversas vezes. Claro que a gente trabalha para que diminuir sempre, né, essa discrepância, mas com certeza. Às vezes você tem um perfil muito bem descrito, um currículo muito bem escrito, estruturado, bacana. No entanto, chega ali no momento da entrevista com o decisor, você não consegue bancar aquilo que você escreveu. Então, não consegue trazer e demonstrar para aquele decisor
o quão relevante foram aquelas experiências. Isso acontece sim, e não em pequena quantidade. O volume é grande em relação a reprovações. Por quê? Porque é exatamente isso que você trouxe. O que cativa normalmente o olhar do recrutador, claro que a gente vai olhar também a hard skill, mas a gente olha muito mais o soft skill e a questão de que se fala muito, né, que é o fit cultural. Então, o quanto você vai dar match com a posição, com o gestor e com a empresa. Esse é o ponto. Falando de entrevista. Aonde a pessoa se perde quando você vai fazer aquela primeira entrevista com ela? Aonde a pessoa ali comete o erro de você não levar ela para frente no processo? Eu digo que quando falta o autoconhecimento, e aí autoconhecimento não no sentido de autoajuda, essas coisas, mas dominar a sua carreira. Então, tenho 13 anos de experiência, e aí tá. De repente você me pergunta, o que você fez ao longo desses 13 anos? E eu não sei responder, eu acho que aí acaba... Você está me dizendo que a pergunta que mais você prova no processo seletivo é me fale sobre você, ou seja, aquela pergunta inicial? Sim. Por quê? Porque a partir dali vai me gerar o interesse ou não em conhecer mais. Claro que eu preciso investigar, né, cada vez mais para chegar no resultado onde eu quero. No entanto, se você não tiver confiança, se você não tiver domínio daquilo que você está trazendo, de fato, a probabilidade de que você avance por uma segunda etapa é menor. Paulo, queria quebrar um paradigma aqui. Muitas pessoas acreditam que as perguntas feitas no processo seletivo elas não fazem sentido. Na minha cabeça, elas são altamente estratégicas. Sim. Não vou falar da fase do RH, porque essa eu quero que você fale. Eu vou falar da fase como decisor. Perfeito. Eu, como decisor, nunca vou chegar para um candidato e falar o seguinte: cara, preciso de uma pessoa... Aqui é o caos, tá? Ninguém se gosta. O pessoal fala que se gosta, mas o pessoal fala que é uma família, mas não é não, tá? O pau tá quebrando aqui. Cara, o pessoal não entrega as planilhas, tal. Como é que você resolve o meu problema? Eu nunca vou falar isso num processo seletivo. Eu vou fazer perguntas para tentar captar. Você trabalha bem sob pressão? Me fala um projeto que você teve dificuldade. Então, cada pergunta que eu, como decisor, faço, tem uma estratégia para eu tentar captar se você consegue resolver o problema que eu tenho, mas eu não vou te dizer. Como é que é com o RH? É a mesma situação. A gente normalmente traz um cenário para entender quais foram os comportamentos que você teve diante daquele cenário. Então, por exemplo, vou perguntar, me fale sobre um projeto que deu super certo. E aí, normalmente é o que a gente vê no processo seletivo, né? Todo mundo falando dos seus resultados, dos seus ganhos, etc e tal. Mas uma pergunta que eu sempre faço e que boa parte dos candidatos travam no momento que eu falo, me fala uma situação, uma experiência onde você aplicou todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades, todas as suas competências e que o resultado pro cliente final não foi satisfatório. E aí a galera normalmente assusta, trava e não consegue trazer elementos. E aí, o mais interessante, eu não quero saber a questão ali, né? Eu estou buscando quais foram as estratégias que você utilizou para a resolução daquele problema. Ou seja, é muito do que você trouxe. Na minha pergunta, que para o candidato às vezes parece ser sem sentido, ela tem toda uma estratégia por trás. Por quê? Porque se eu te perguntar, me fala um case de sucesso, você vai trazer lá várias experiências, reconhecimentos, etc e tal. No entanto, se eu falo, mas me fala em uma situação onde você precisou trabalhar melhor a sua comunicação com a equipe, por exemplo, nessa equipe que está um caos. E aí a pessoa vai trazer exemplos que ela vivenciou lá atrás. E eu sempre... existe uma máxima dentro da psicologia que diz que o comportamento passado ele prediz o futuro. Então, é exatamente esse comportamento que a gente está buscando ao fazer essas perguntas. Cada entrevista é um pênalti em final de Copa do Mundo. Você decide se você vai ser o Roberto Baggio
falando da Copa de 94, um pouco mais antiga, ou se você vai ser aquela pessoa que vai colocar a bola no gol, vai chamar a responsabilidade. Então você tem que se preparar para o processo, saber contar o seu storytelling, saber contar seus cases de sucesso. Uma dica que o Paulo deu foi contexto, ação, resultado. Eu tenho um framework um pouquinho mais longo na minha carreira, que é contexto, sentimento, jornada, problema. Não é sobre você, é sobre a empresa, o que estava acontecendo, o sentimento das pessoas que estavam ali, as dificuldades que elas estavam passando, o problema efetivamente, e depois eu entro como protagonista falando qual estratégia eu utilizei, quais as ações ou a solução que eu implementei, quais os resultados que a empresa teve. Eu, como protagonista, gerando esse resultado. Esse é o framework que eu utilizo para responder esse tipo de pergunta, por exemplo, tanto para sucesso quanto para insucesso. Excelente, excelente. Vou, inclusive, aderir. É isso, porque você trouxe questões muito básicas, né? Tipo, sobre, qual foi o sentimento que gerou? Às vezes o resultado foi positivo, mas... ficou ali um incômodo dentro daquele time, dentro daquela equipe, enfim, dentro daquela entrega. E a gente precisa, como ser humano, expandir cada vez mais as nossas habilidades, competências, conhecimento. E eu costumo dizer, conhecimento é poder. Nossa, é o que eu falo. Quanto mais você se conhece, mais fácil e mais seguro você vai estar para levar a mensagem. Quanto mais você levar a mensagem, mais você vai se diferenciar. Quanto mais você diferenciar, mais as chances que você tem de conseguir fazer uma recolocação ou transição de carreira. É isso. Paulo, passa muito rápido. Falei para você, cara, o tempo voa. Você vai voltar mais algumas vezes. A gente tem um projetinho aí de você fazer uma vez por mês, é que você me enrola um pouquinho pra você ficar nervoso ali e tal. Sim, o Paulo fica sim, nervoso, pessoal. Não é fácil falar pras câmeras. Mas eu vou tentar puxar ele mais aqui pra gente poder fazer mais, responder mais perguntas, pra gente poder falar mais sobre esse tema muito importante. Paulo, que tipo de serviço você presta? Como é que as pessoas podem te encontrar? Como é que as empresas podem ter um Hunter com essa visão, com essa habilidade de conseguir repor uma pessoa em 5, 3 dias, com uma baita rede de networking? Como é que as empresas podem se beneficiar desse profissional incrível que você é? Eu agradeço de antemão pelo convite, através do próprio LinkedIn, né? Então, eu estou lá como Paulo Bispo, jogou ali Paulo Bispo, Tech Recruiter, muito provavelmente... vocês vão me encontrar sem muita dificuldade. Em relação aos serviços, né? Hoje eu estou prestando consultoria para empresas e para profissionais e aí lá na Service Page, no próprio perfil do LinkedIn, eu trago algumas das soluções que eu proponho, né? Então, para empresas é o recrutamento, né? E seleção, o hunting, a orientação de carreira, etc. Já para profissionais, a questão da elaboração de currículos, LinkedIn, preparação para entrevistas e direcionamento de carreira, né? Que bacana. Então, se conectem com o Paulo no LinkedIn. Vai estar aqui na descrição o LinkedIn dele para que vocês possam clicar. Paulo é um cara extremamente acessível, não é à toa que ele está aqui pela segunda vez, não é à toa que ele é nosso parceiro em diversos projetos, não é à toa que a gente está junto ali se ajudando e se apoiando. Ele é um cara da minha total confiança e que com certeza ele vai ajudar a alavancar aí sua empresa com vários profissionais tops e também com toda a minha rede de relacionamento que a gente ajuda aí. Estamos nesse propósito de ajudar as empresas a colocarem os melhores profissionais. Paulo, obrigado pelo seu tempo, cara. Eu que agradeço, cara. Paul. Obrigado. Agradeço demais a oportunidade. É o que você trouxe. Às vezes não tenho ainda muita prática com microfone, câmera. Mas vai ter, você vai virar podcaster. A gente vai fazer o podcast juntos. Mas é isso. É uma habilidade que eu preciso treinar, é algo que eu preciso desenvolver. E a gente está junto nessa. Obrigado. Bacana. Muito obrigado a você que nos acompanha. O Paulo vai voltar. Nos acompanhem também no Instagram, que a gente vai fazer muitas lives lá junto. O Paulo vai trazer cada vez mais técnicas, vai trazer mais informações. Então se conecte com ele aqui, se conecte comigo. Acesse também o Instagram, que tem muito conteúdo bacana lá. Obrigado você que nos acompanha, tem mandado as mensagens. Se você tiver alguma pergunta que a gente não respondeu aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Que a gente vai responder todas. Depois eu faço uma live com o Paulo para responder todas as perguntas, tá bom? Para que você tenha aí as informações necessárias para acelerar o seu processo. O mercado voltou a crescer, está aquecido, muita oportunidade. Então,
aproveita e nos ajude a crescer esse canal e levar essa mensagem. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha. Um canal com esse nível de conteúdo aqui, não conseguir chegar a 3 mil inscritos é um absurdo e eu preciso de você me ajudando nessa jornada. Eu vou ser eternamente grato e prometo trazer cada vez mais profissionais e trazer o Paulo para poder levar a sua carreira para um próximo nível. Então, até o próximo podcast Next Level.